É isso aí, pessoal da internet. Nós já estamos aqui no programa Jornada Feliz. Daqui a pouco vai ter a hora do bate-papo. E olha só quem está aqui comigo. A pastora Ellen Fernandes, que ela também é pedagoga. E hoje a gente vai falar sobre os desafios de ser mãe, o desafio de conciliar a carreira profissional com a missão de mãe. Será que é possível ter sucesso em meio a essa correria que nós vivemos hoje em dia? E nós vamos falar também da palavra de Deus, hein? Será que existem exemplos na Bíblia, né, que mostram a história de grandes mães que tiveram sucesso, êxito na sua missão de educar os filhos? Quem vai falar para nós um pouquinho é o pastor Rogério Alves, que está aqui com a gente, olha só. Olá, tudo bem? É isso aí, gente. E olha só, a gente já vai começar, fica ligado, porque hoje nós vamos falar sobre esses desafios de educar, ok? Olá, pessoal, é isso aí, nós já estamos dando continuidade ao programa Jornada Feliz e nesse momento nós vamos passar para uma das horas mais aguardadas deste programa. O pessoal fica esperando, que é o momento da hora do bate-papo, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa principalmente aos pais, que interessa principalmente às mães, né? Nós vamos falar sobre os desafios de educar filhos. Mas antes de nós começarmos a entrar profundamente nesse assunto, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né? O Compass, Conselho de Pastores de Uberlândia, a Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, localizada ali na Avenida Teresina, número 479, bairro Brasil. E amanhã às 18h30 nós vamos ter um culto especial em comemoração ao Dia das Mães, que vai estar conosco a psicanalista e psicopedagoga Kênia Mares Oliveira, que ela já esteve aqui no nosso programa, e ela vai estar falando sobre a palestra, né, Família e os Desafios de Tempos Modernos. Você é o nosso convidado, a entrada é gratuita. Gostaria de agradecer também ao pastor Manuel, nosso grande apoiador, né, toda a igreja metodista ali do bairro Tibério, localizada na Rua Paris, número 981, e que tem cultos nas quartas-feiras às 19h30, às sextas-feiras às 21 horas, oração no monte, e domingo às 19 horas, culto de louvor. Gente, mas vamos falar agora então sobre esse assunto, né? Hoje no nosso quadro a gente vai falar sobre esse assunto, ser mãe. Né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas vivem uma vida corrida, né? As mães então encaram aí um grande desafio, né? Conciliar a vida profissional com a missão de ser mãe, cuidar da casa. É possível ser bem-sucedida na educação dos filhos, mesmo em meio a tanta agitação? Quem vai responder essa pergunta para nós é a pedagoga e também pastora Ellen Fernandes. Ela atua hoje nas escolas e ela é também pastora no Ministério Igreja Batista Manancial, ali no bairro Seringueiras, é isso, pastora Ellen? Laranjeiras. Desculpa, gente, Laranjeiras, hein? Vamos falar aqui com a pastora Ellen. Boa tarde, pastora Ellen. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nessa tarde, falando de um assunto tão relevante, tão importante nos dias atuais. Meu nome é Ellen Fernandes Ribeiro, igual a pastora Liliane já falou. Trabalho na área da educação há mais de 13 anos já. Atuei como professora, como pedagoga, e a minha maior missão é ser mãe, né? Tenho 2 filhos e meu ministério começa primeiro na minha casa, com os meus filhos. Primeiro eu preciso ser uma boa mãe em casa, ser uma mãe atenciosa, uma mãe dedicada, e depois eu levo muito isso para o meu trabalho e para a minha vida como pastor. E é isso aí, fica ligadinho. É isso aí, gente. E está aqui conosco também o pastor Rogério Alves, que ele é da Igreja Evangélica Cristã de Uberlândia, né? O pastor Rogério, ele vai estar falando para nós sobre os caminhos, as orientações que a palavra de Deus traz no sentido, né, das mães, dos pais terem um bom êxito na missão de educar os filhos. Será que a Bíblia, ela traz exemplos de grandes mães que podem servir nos dias de hoje como orientação? Boa tarde, pastor Rogério. Boa tarde a todos. Estamos aqui então para falar desse assunto. A palavra de Deus, ela é rica e traz exemplos positivos, exemplos negativos também, mas essa palavra que nos ensina, ela nos orienta orienta as mães a como ser boas mães,
e vamos então falar um pouco sobre isso na tarde de hoje. Seja muito bem-vindo, pastor. A igreja que o senhor atua aqui, a Igreja Cristã Evangélica de Uberlândia, é em qual bairro, pastor? É aqui na Avenida Francisco Ribeiro, no bairro Seismundo Pereira. Ok, sejam muito bem-vindos. Mas vamos passar então para as perguntas, porque afinal, né, esse momento, a hora do bate-papo, é um momento que nós realmente buscamos responder algumas questões. Vamos começar aqui com a Ellen Fernandes, que ela é pastora e também pedagoga. É possível hoje conciliar carreira, trabalho, com casa, educação dos filhos? O desafio vai ser grande, né? Eu sei que é grande para as mulheres, é uma jornada tripla que a gente pode falar, né? Nem dupla. Mas é possível, pastora? Então, é um assunto muito falado, muito comentado, e é algo assim que nós precisamos trabalhar bem no nosso tempo, na nossa organização, no nosso interior. É possível sim. É possível quando a gente consegue organizar esse tempo, né? A gente precisa entender que lá no trabalho a gente precisa ser uma boa profissional. Saindo do trabalho, você chega em casa, você deixa as questões do trabalho, você volta à sua vida de mãe. É possível sim desligar um pouco das redes sociais, desligar um pouco, né, da mídia e ter esse tempo de diálogo. Eu sempre, nos meus atendimentos, quando eu converso com as famílias na escola onde eu trabalho, eu sempre falo, os nossos filhos, eles precisam de atenção, eles precisam ser ouvidos. Então é muito importante que todos os dias a família tire um tempo para ouvir o seu filho, que seja 5 minutos por dia, mas todos os dias é importante você ouvir os anseios, as necessidades da criança, sentar com ela, conversar, ter esse bate-papo, esse olhar atento. Nessa conversa ele vai te contar se ele tem medo, ele vai te contar se ele está sofrendo algum abuso. Nesse momento ele vai ter confiança de te abrir o coração para qualquer coisa que estiver acontecendo. Então é possível. Isso vai depender muito de nós, do nosso desejo, do nosso anseio de ter os nossos filhos como participantes da nossa vida. E assim, pastor, pelo que você está falando, né, a gente entende o seguinte, que é possível, mas a pessoa precisa ter uma boa administração, né, aprender que precisa separar as coisas. A gente sabe que é uma correria que nós vivemos hoje em dia, né, mas eu estou em casa, então agora é o momento que eu vou dar atenção para minha família. Eu estou no trabalho, é o momento de eu dar atenção ao trabalho. Então, assim, a gente pode falar que existe um método. Seria isso? Com certeza. O que acontece hoje é que as pessoas, elas trabalham o dia todo e no final do dia elas ainda levam o trabalho para casa. E isso é um fator dificultador para que a mãe, para que a família consiga ter essa educação de qualidade. Daí se passa tanto tempo trabalhando, ganhando, adquirindo e depois se gasta tudo que trabalhou, que adquiriu. Por quê? Porque os filhos começam a partir para o lado, né, infelizmente, da criminalidade, de algumas coisas que são totalmente contra os princípios da família. Então é muito importante que a família tenha essa separação, principalmente a mulher. Como, né, foi falado, ela tem jornada tripla, então ela precisa entender o tempo dela ser esposa, o tempo dela trabalhar e o tempo dela ser mãe. Então tudo isso tem que ser algo bem resolvido, a pessoa tem que ter isso muito bem resolvido dentro dela. Então agora é meu tempo de ser mãe, agora é o tempo de eu conversar, agora é o tempo de eu brincar um pouco, de eu contar uma história. Não se vê isso mais. Hoje toma um telefone, assiste um desenho, vai para a casa da sua avó, eu quero sossego, eu quero tranquilidade, para que eu possa fazer minhas coisas. E há uma inversão de valores. Deixou-se para a escola e para os parentes aquilo que se é função do pai e função da mãe. Essas funções. Então, às vezes dividir as tarefas. Então o esposo ajuda um pouco, o pai ajuda um pouco. Enquanto o pai está ajudando nas tarefas, a mãe está tendo esse tempo para conversar. Enquanto a mãe está fazendo as tarefas, o pai se faz participativo na vida da criança. Isso é muito importante. Inclusive, a senhora falando aí, sabe o que eu me recordo? Teve um livro que eu li, eu não me lembro o nome dele, mas falava muito com relação à importância, né, que antigamente tinha das pessoas elas se sentarem à mesa, de ter aquele momento do jantar, aquele momento do almoço, porque serve para compartilhar ali experiências do dia a dia, né, para estar fortalecendo os vínculos, que atualmente na nossa sociedade é o que não acontece. Então, apesar das pessoas terem uma vida corrida, quando chega em casa,
não tem às vezes nem mesmo o tempo de se sentar na mesa para olhar um no olho do outro e ali poder estar falando sobre o dia a dia. E existe essa relação importante da mesa, né, pastora? Falando sobre isso aí. E assim, será que nós podemos falar um pouquinho sobre a importância do papel da mãe dentro do lar? Né, dentro aí da área pedagógica, da mulher na educação dos filhos? Esse também é algo assim muito importante, que a gente precisa entender que nós também temos, né, essa necessidade de auxiliar os nossos filhos no seu desenvolvimento, naquilo que são suas dificuldades, suas potencialidades, ajudar eles a descobrir quais são suas potencialidades, o que ele pode alcançar, ajudar eles a romper. Por quê? Porque eles passam muito dessa questão do medo, da fase da descoberta, da fase de saber quem eles são. E a mãe, ela tem papel fundamental. Não é fechar os olhos e achar que está tudo bem. É ouvir, é conversar, é falar abertamente. Porque os pais hoje, eles escondem muitas coisas da criança, do adolescente. E acaba que ele procura essa resposta em outros lugares, que talvez não dê essa resposta tão exata quanto ele precisa. Mas é ter essa fala aberta com os filhos, é falar de maneira com que eles possam entender. Não negociando princípios, não negociando valores, mas tendo esse momento de diálogo, de conversa. Na criação dos filhos, o diálogo, o momento de conversa é muito importante. Ele é fundamental, a mesa. Né? Na minha casa, a gente tinha sempre o hábito de cada um comer. Então, há uns 3 anos eu instituí, eu falei, a partir de hoje ninguém mais come sentado no sofá ou assistindo televisão. Então, o momento das refeições a gente sempre senta na mesa. E é igual, né, foi falado aqui. Esse momento a gente troca, esse momento a gente conversa, esse momento a gente sabe o que está acontecendo na escola, esse momento a gente conhece os medos, eu tenho medo, eu estou com essa dificuldade. E é nesse momento que a gente pode ser mãe, que você pode dar uma palavra, que você pode ensinar a luz da palavra de Deus, da Bíblia, como proceder, como fazer, como romper esses desafios. Por quê? Porque é importante a mãe, o pai, a família ter essa ligação com a criança. Certo, vamos falar agora aqui com o pastor Rogério. Né? Pastor Rogério, a palavra de Deus também fala a respeito dessa importância, né, da mulher no papel de educar os filhos. Sim, a palavra de Deus ela traz no livro de Provérbios, o livro de Provérbios traz uma mulher sábia. A mulher sábia edifica o seu lar, ela ensina os seus filhos. Por outro lado, o escritor de Provérbios traz a mulher louca. A mulher louca, ela leva o simples, que é a criança, que pode ser a criança, para o caminho errado, é o caminho da loucura. Então a Bíblia diz que a mãe ensina o caminho para a criança, porque a mãe tem um contato maior com a criança. Isso não exime a responsabilidade dos pais, do pai. Mas a mãe tem um papel muito importante. Papel muito importante. Talvez a mãe fique a maior parte do tempo com os filhos. E a mãe ensina. A Bíblia, em Deuteronômio, vai dizer que se você estiver sentado, levantado, deitado, ensine a palavra de Deus. E era uma prática muito interessante lá no livro de Deuteronômio, usada para que o povo de Deus relembrasse a sua palavra, para que eles gravassem na mente a escritura, e eles sabiam de cor os 10 mandamentos, eles sabiam as leis todas, né? E a maternidade é algo muito interessante, que a Bíblia sempre vai trazer essa questão, porque quando Eva tem o filho, o próprio Senhor ali vai dizer para ela, olha, Gênesis 3,15 vai dizer que quando a mulher a serpente vai querer esmagar, vai querer morder o calcanhar da mulher, mas a mulher, dela iria nascer um Salvador que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a promessa lá em Gênesis. Então todas as mulheres do povo hebreu, elas queriam que nascesse um filho, e o filho que fossem elas a mãe do Salvador, de Jesus. Então por isso que a infertilidade foi sempre um grande problema no Antigo Testamento. Um motivo de tristeza, isso, né? Elas
se não tivesse filho, isso aborrecia bastante. Então todas as mães esperavam ser mãe do Salvador. Todas elas queriam ser mãe do Salvador, porque essa foi uma promessa feita lá em Gênesis 3,15, e essa promessa, tanto que quando nasce Caim, a Eva vai dizer assim: eu adquiri um filho do Senhor. Ela pensou que fosse ele, o Salvador já. Ela achou que era uma promessa para daqui a alguns anos. Isso, né? E essa promessa demorou um pouco mais. Para nós, né, pastor? Para Deus, foi muito rápido. Foi, justamente. Então, e falando ainda sobre essa questão da mãe, porque assim, o papel de ensinar, né, a gente vê que a Bíblia realmente ressalta muito isso, o pastor inclusive falou que reafirmou, pastora Ellen, mas falando nos nossos dias atuais, né, porque a gente sabe que por aí, na modernidade que nós vivemos, as pessoas falam muito em coaching, que é uma pessoa que incentiva, que é uma pessoa que vai levar você a buscar o seu potencial máximo. Será que nós poderíamos falar aqui, né, que a mãe é a primeira coaching da nossa vida? No caso, seria isso mesmo, porque o pai, ele acaba tendo aquela função de supridor, mantenedor da casa. E a mãe, ela tem ela recebe, é um dom que ela recebe de Deus, de ensinar. Ela tem uma doçura, né? É algo mais dela, uma sensibilidade, que é algo mais da mulher, que a criança consegue, não que o homem não consiga, mas Deus deixou mais isso para nós mesmos, que somos mães. Essa doçura no momento de ensinar, essa doçura no momento de incentivar, né, de trocar, né, de fazer essas trocas com os filhos, porque a gente sempre, às vezes a gente acha que a gente está ensinando e os filhos já começam a viver suas experiências e a gente aprende muito, tendo essa escuta, né, a gente costuma falar da pedagogia da escuta de Paulo Freire, que é ter esse ouvido sensível para entender muito mais além do que está falando, do que se está olhando, porque a mãe, ela tem uma sensibilidade tão grande que ela consegue perceber um filho pelo olhar. Né? A gente percebe um filho pelo olhar, a gente percebe um filho por um andar diferente, porque Deus deu essa sensibilidade para nós e nós temos essa importante função na vida dos nossos filhos. Então assim, e outra coisa que é uma advertência para nós que somos mães, mulheres, é muito cuidado com o que falamos para os filhos, com o que profetizamos, declaramos, né? As palavras têm poder e elas interferem muito na questão, menino, você é desobediente, menino, você é danado, menino, você é teimoso. Então tudo que você está falando acaba que você está deixando um peso, porque você é autoridade sobre a vida dele, porque Deus te deu essa autoridade, porque ele nasceu de você. Então é muito importante que estejamos atentos. O que significa a palavra danado? Condenado ao inferno. Então quando você fala, menino, você é danado, está dizendo, você está condenado para o inferno. Então, nós que somos mães, que somos pais, família... Tem um poder muito grande a nossa palavra. Com né? certeza. Nossa palavra tem peso sobre a vida dos nossos filhos. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, conversar e instruir à luz da palavra. Então, eles vão ter medo? Sim. Mas nós vamos ajudar eles a vencer esses medos, esses anseios, né? Eu tenho uma filha de 5 anos... E às vezes ela chega, hoje eu vivenciei um fato assim, mamãe, e como que eu faço? Né? Ontem ela estava me contando que ela vivenciou um fato, e assim, nosso momento de troca, de conversa, ela me contando que ela tinha vivenciado um fato na escola, e aí eu fui falar para ela, você vai chegar, você vai conversar na segunda-feira, você vai pedir licença para a professora, perguntar se ela pode te ouvir. Por quê? Porque os pais não têm tempo de fazer isso hoje mais. A mãe não tem tempo, a correria, a casa, o serviço, mas às vezes é preciso parar um pouco, deixar um pouco a casa, deixar um pouco o serviço, não de maneira desleixada, não é isso que eu estou dizendo, mas é igual você falou, ter um tempo. Se organizar. Se organizar, né? Às vezes diminuir o tempo da rede social, às vezes diminuir o tempo de ver uma novela, um filme, porque tudo, a palavra de Deus diz que tudo que eu plantar eu vou colher. Então, o que você plantar na vida da criança, você vai colher. Por quê? Principalmente na criança nessa fase muito pequena. De 3 anos à frente, ela começa na formação do caráter, da sua personalidade. O
que é o caráter? O caráter são as características de princípios que a criança vai adquirir. Então, tudo que você ensinar para a criança a partir ali dos 3 anos e ela aprender, aquilo fica enraizado no caráter dela. E aí, se você falha em auxiliar essa criança na formação do caráter, mais na frente você vai ter problemas difíceis de se resolver. Porque depois que se forma o caráter, é difícil mudar. Depois que a pessoa já aprendeu que roubar não tem problema, de que agredir verbalmente o pai e a mãe não tem problema, de desrespeito. Então, todos os lugares que ele vai, ele acha que desrespeitar tá tudo certo, roubar tá tudo certo. Então, isso é muito importante, que a mãe, né, que nós temos essa sensibilidade mesmo, de ter esse olhar atento, de perceber pelo olhar, de perceber por um gesto diferente. A criança vai nos dando sinais, vai nos dando dica, mas nós temos que querer desligar um pouco do trabalho, desligar um pouco das questões do mundo mesmo e cuidar da nossa família, porque a família é nossa responsabilidade, os filhos são herança. E a herança, nós temos que fazer o que com a herança? Se eu não cuidar, eu perco. Verdade. Né? Bom, vamos falar agora aqui um pouco mais também com o pastor Rogério. Pastor Rogério, a palavra de Deus, ela mostra um caminho, dá um direcionamento para os pais eles terem êxito na educação dos seus filhos, ter um sucesso aí nessa área? Sim, a palavra de Deus, ela fala que o coração inclusive da criança, ele precisa ser ensinado. Do coração que procedem todas as coisas, do coração que saem os maus desígnios. E esse mesmo livro de Provérbios diz que a mãe, os pais devem corrigir os filhos. Lá em Provérbios 29:17 diz: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então a correção é necessária e o livro está cheio de instruções. Diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, ela vem envergonhar sua mãe. Então a Bíblia diz que nós devemos disciplinar os filhos. Diz assim também em Provérbios 23:13: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Quer dizer, você pode corrigir o seu filho e ele vai dar descanso para você futuramente, ele vai trazer delícias à tua alma. Alegria, né? Essa alegria e esse coração do ser humano é inclinado para o mal. A criança, ela já nasce com o próprio Davi diz: minha mãe me concebeu em pecado, eu nasci pecador e eu sou inclinado para o mal, eu faço as coisas, a tendência do meu coração é fazer as coisas erradas, e a tendência do coração da criança também é fazer as coisas erradas. Por isso a responsabilidade dos pais, das mães também aqui, é corrigir os seus filhos para que andem no caminho correto, para que esse coração seja disciplinado, e esse coração, quando a criança crescer, ele não vai desviar desse caminho. Diz Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então devemos ensinar essa palavra de Deus às crianças. As crianças aprendem, as crianças memorizam os textos bíblicos, elas vão entendendo e Deus vai trabalhando no seu coração, e de forma que elas vão crescendo e vão errando, mas precisam ser ensinados pedagogicamente na sua fase, no seu tamanho ali, a sua linguagem, para que ela compreenda as verdades estabelecidas pelo próprio Deus. Assim, a gente percebe que assim, é um ponto que a Bíblia deixa muito claro, né, pastor? Que a disciplina, ela é importante para o crescimento como para a educação. E eu até vou falar aqui com a pastora Ellen, porque ela é pedagoga também, porque o pastor realmente tocou num ponto, pastor, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Assim, porque hoje em dia é muito comum a gente ver pais que eles têm um excesso de zelo com os filhos, e aí muitas vezes deixa de disciplinar, deixa de corrigir, né? E o excesso de zelo com os filhos pode, por exemplo, tornar eles futuramente adultos fragilizados, né? Que não têm a facilidade de receber o não, que não estão preparados para enfrentar as inconstâncias da vida. Com certeza. Os pais aí têm um papel fundamental
de disciplinar mesmo, como a palavra, à luz da palavra, né? A gente não tem que usar chinelo, não tem que usar correia, tem que usar a vara. À luz da palavra, o que é correto é fazer isso, né? Então, assim, os pais, eles têm sim responsabilidade. Na verdade, os pais hoje, eles negociam, eles trocam com os filhos. Então, eu te dou para você me dar sossego, eu te dou para você deixar eu ir passear com minhas amigas, então fica no telefone, ou então eu te dou o dinheiro. Então, os pais hoje, eles estão comprando os filhos. E amor não se compra, né? Amor é algo que é uma doação. Precisa de tempo, precisa dedicação. De tempo, precisa de investimento. Precisa regar, né? Investimento igual foi falado, né? Da coach, de incentivar, né? De apoiar. Esses dias minha filha disse pra mim, mãe, eu não sei desenhar, eu tô muito triste e tudo. Eu falei, você sabe, pra mim o desenho mais lindo é o que você faz. Então aí é importante você parar, você ouvir, você incentivar, você ensinar o que está errado. Os pais, eles têm que entender sua função dentro da família. Você é o pai, você manda, o filho obedece. Não é porque eu sou uma mãe boazinha, não. É princípio. Princípio não se negocia. Qual que é o princípio da família? Os pais lideram e os filhos obedecem. E hoje há uma inversão. Então, lembra que nós falamos lá da questão do caráter? Quando falha lá na questão do caráter, ele cresce dominando. As crianças hoje, elas têm muita dificuldade de lidar com não. Por quê? Porque os pais, no anseio, os pais falam muito pra mim, eu não quero cometer com meu filho o erro que meus pais cometeram comigo. E nessa perspectiva, estão se invertendo valores. Então, estão deixando os filhos fazer o que querem e eles mesmos não estão se assumindo suas responsabilidades dentro do lar, dentro da família. Então, o que acontece? Delegou, fica para a escola, fica para os avós, fica para os tios, é função de todo mundo, menos minha. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou, né? Que é a questão de conciliar a vida profissional com a vida de ser mãe. Então, eles delegou para a escola, não, leva para a igreja, vai para a igreja, menino, vai para a igreja, vai para não sei o quê, vai passear, vai fazer isso. Eles querem que os filhos façam, mas eles não dão exemplo. E hoje o maior exemplo começa em nós, dentro de nós. Então você quer que o seu filho se sente à mesa para comer, se você não tem o hábito, se você come com um prato na mão, vendo televisão ou respondendo uma mensagem no celular. Como que você quer que seja diferente se a sua atitude não é uma atitude diferente? Então a mudança é igual a palavra de Deus fala em Romanos 12. Começa na renovação da nossa mente. Primeiro nós, como pais, precisamos ter uma mente renovada. Nós precisamos andar na contramão do que o mundo está oferecendo, do que as coisas estão nos oferecendo. E se nós não fizermos isso, nós estamos assim, ao invés de um progresso, nós estamos declinando para perder os nossos filhos, infelizmente, para as coisas que são negativas, para aquilo que é erro. Hoje os pais falam assim, eu desisti do meu filho, eu não dou conta mais. Sabe? Então os pais entregaram. Eles não têm mais essa postura firme, essa postura positiva de entrar, de falar, eu posso, eu consigo, Deus está comigo, eu já sou capacitado para fazer, para vencer, para conversar. Então os pais hoje, os pais de crianças que às vezes eu converso de 3, 4 anos, ele fala, não dou conta desse menino mais. Como que um pai fala que não dá conta de uma criança de 3, 4 anos? Isso é praticamente assim, é desistir, abandonar, é jogar fora a sua herança, porque os filhos são herança. E aí nós precisamos nos entender, nos reconhecermos como pai, como mãe, nossa função. Ainda dá tempo de mudar? Dá. Vai depender de quem? Vai depender de mim, da minha postura, da minha mudança de mente, de como eu quero agir, ajudar, inserir o meu filho, porque os pais estão pondo os filhos fora das suas vidas. Não, meu negócio é trabalhar, meu negócio é com os amigos, é com o futebol, e aí não tem problema. E aí volta naquele assunto, né? Aí volta naquele assunto que nós falamos, de se organizar para ter tempo para todas as coisas, né? É importante ter o tempo entre marido e mulher, ter esse tempo só dos dois, mas também é importante do tempo eu costumo sempre dizer para os pais, tira um tempo todos os dias para conversar com o seu filho, mesmo que seja um tempo curto.
Mesmo que seja ali no momento da mesa, aquele momento que você está sentado, mas é um momento de troca, é um momento que você está olhando no olho, é um momento que você está ouvindo, é um momento que você, às vezes no momento de dar um banho, você senta ali, vai ajudando a colocar uma roupa, vai conversando, vai ouvindo os anseios do seu filho. É nesse momento que você pode incentivar, que você pode dar uma palavra, que você pode levantar. Mas hoje, infelizmente, a correria, o trabalho e a minha vontade, não, eu preciso para mim e a minha família depois, os filhos, infelizmente, estão assim, estão à mercê da sociedade. Infelizmente, a nossa mais triste realidade hoje é essa. E essa situação, né, pode mudar, mas como a gente está falando aqui, começa dentro de casa. Com certeza. Né, pastora? Bom, vamos falar aqui agora com o pastor Rogério mais um pouco. Pastor, a Bíblia, ela traz exemplos de grandes mães, né, como, por exemplo, Maria, né, e a palavra de Deus também tira ali várias cenas da educação que a gente possa aprofundar mais, né, mergulhando na história das grandes mães da Bíblia? Sim, uma mãe que foi um marco na história foi a mãe de Moisés, chamada Joquebede. Joquebede quer dizer Yahvé é glória. Essa foi a mãe de Moisés e ela não desistiu da salvação do seu filho, porque quando Moisés nasce, o faraó condena a todos os meninos, os homens que nascessem, fossem mortos. Primeiro, ele dá um decreto para as parteiras hebreias, todos os meninos que nascessem eram para ser mortos. As parteiras desobedecem à ordem de faraó, e o faraó então insiste com essa ordem, com esse decreto, e baixa um decreto para que todos os egípcios matassem os meninos. E foi aí quando Moisés nasceu, e Joquebede ela tinha uma fé muito grande. Ela viu beleza e bondade no seu filho, na criança. Diz que eles viram formosura no Moisés e eles viram que era uma criança de forma peculiar. E ela teve uma coragem muito grande, ela não ficou amedrontada, diz Hebreus, que ela não ficou amedrontada pelos decretos do rei. E ela, então, ela fez algo interessante, ela usou estratégia, ela pegou o junco que ficava na beira do rio e fez um bercinho, calafetou, colocou pinche, colocou Moisés ali nesse bercinho e jogou no rio Nilo. O texto diz que ela escondeu o menino por 3 meses, até não ter jeito mais. Depois ela colocou o menino no cestinho e colocou no rio Nilo. E a gente vê que era uma mulher de fé, né, pastor? Porque o Nilo era infestado de crocodilos. Sim. Mas ali ela não teve outra opção, porque poderia significar a morte do menino se continuasse com ela. É verdade. Então ela teve isso. E interessante, o que essa história nos ensina é que as mães, as famílias, elas primeiro devem confiar em Deus, esconder por um período. 3 meses foi o período. A gente não consegue esconder do mundo. O Nilo simboliza o mundo, que é cheio de perigo. A gente vai colocar o menino no Nilo. Então, o que Joquebede fez? Ela segurou por um tempo, protegeu, não tinha mais jeito de esconder. Ela colocou o menino, pôs lá e descansou em Deus. Ela descansou. A Miriam, que era a filha mais velha, ficava olhando. Mas a mãe, a Joquebede, nem olhava, porque ela tinha uma confiança tamanha em Deus. A irmã ficou olhando e do desenrolar da história, Moisés é encontrado e vai para o palácio. Depois, o livro de Hebreus vai dizer assim que Moisés ele preferiu ser maltratado do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ele lembrou disso, ele preferiu ser maltratado junto com o seu povo. E eles então, a Joquebede teve coragem. Os pais, principalmente as mães, estamos falando sobre as mães, né, elas precisam ter coragem de não temer os decretos do rei. Nós precisamos não temer os decretos do rei. Porque o mundo impõe muito medo sobre a gente, né? Às vezes a gente curva diante do medo que é imposto pelos decretos.
tanto os decretos da política, mas os decretos do próprio mundo. O que a gente deve fazer? A gente deve entregar esse filho na presença de Deus, a gente deve confiar, ter fé, esconder por um período, depois colocar no mundo. Se a gente ensinar corretamente a palavra de Deus, a gente pode inserir esse menino no mundo e depois, como Moisés, vai lembrar do que a sua mãe ensinou então isso vai ficar no seu coração, né? A palavra de Deus. Ok, pastor, né? Uma colocação aí muito boa, né? Que cita, pastora Ellen, a importância do período da educação, né? Dos princípios, dos valores, do caráter. Bom, agora nós vamos estar falando aqui com a pastora Ellen, que também é pedagoga. Ela vai dar suas considerações finais, né, da mensagem que ela gostaria de deixar para todos os pais que estão nos ouvindo, ok, pastor? Então, gostaria de agradecer esse tempo, né? Esse tempo rico, esse tempo proveitoso de trocas, em que nós podemos compartilhar um pouco das vivências, das experiências vividas, e um conselho assim, que eu sempre dou para os pais dos meus alunos lá na escola onde eu atuo como pedagoga, é ter esse tempo de conversar, e igual o pastor falou, não ter medo de deixar a criança enfrentar os medos. Mas hoje é uma super proteção desnecessária, né? A criança caiu, incentiva ele, levanta meu bem, você dá conta, foi só um pulinho. Mas o menino caiu, ela faz o estardalhaço, leva para o hospital, faz não sei o que. Não que não tem que ter esse cuidado, tem que ter. Só que tem medos que a criança precisa vencer dentro dela. E as mães, principalmente as mães, elas super protegem demais os filhos. A gente, assim, a gente tem relatos. Eu tive um aluno, quando eu era professora, ele tinha 3 anos, ele não conversava, ele não sabia usar o banheiro ainda, ele utilizava fralda. E aí um dia eu chamei ela para conversar e perguntei, ela disse para mim que não tinha tempo para conversar com o filho dela. Falou, não, lá em casa a gente não tem o hábito de conversar com criança não, porque tem muita coisa para fazer. Então a gente está abandonando os nossos filhos. Não é assim, né? Não é assim que tem que ser. Tem que ter tempo sim, tem que ter o hábito de conversar. Então o conselho que eu deixo aqui para as famílias, que haja essa separação. Tem coisas que nós precisamos deixar no nosso trabalho. Você tem que entender que lá no seu trabalho, eu sou pedagoga lá no meu trabalho, até o momento que eu tô lá. Então eu registrei meu ponto, eu vim embora, agora eu sou mãe. Agora eu preciso conversar, agora eu preciso brincar, agora eu preciso ajudar na tarefa de casa. E aí eu também vou ensiná-los a brincar sozinho enquanto eu estou fazendo as tarefas de casa. Como o pastor disse, né? Tô igual a Miriam, de olho, né? Tô deixando, mas tô de olho. Tô de olho para ver se está tudo bem, né? Não tirando, não deixando de ter esse olhar, mas também orar. Porque se você ensinar, você concorda que se você ensinar os princípios bíblicos, ele vai crescer com princípio, com valores. Por que que a gente não leva o que não é nosso? Porque é nosso princípio, que a gente não pode levar uma caneta se não nos derem. Então isso é o que você vai ensinar para a criança. E quando que eu aprendo isso? Aqui, na primeira infância, nesse momento do ensinar. Então eu deixo essa consideração, que eu acho ela muito importante para os nossos dias atuais, separar um pouco essa questão de ser mãe, essa questão de ser profissional, essa questão de ser, né, igual eu sou pastora, sou mãe, sou pedagoga, então eu tenho 3 missões, e sou esposa. 4, né? Então eu tenho muitas missões, mas eu sempre peço a Deus muita sabedoria para me poder dividir tudo isso, né, para que meus filhos para que eu possa suprir em Deus os anseios dele. Nós precisamos, como mãe, buscar mesmo em Deus, suprir os anseios dos nossos filhos. Tire esse tempo, mães. Tire esse tempo. Tudo que você plantar, você vai colher com alegria daqui mais um tempo. Muito obrigada, boa tarde. Ok, pastora, pode falar também do sua igreja, o endereço, né? As pessoas se quiserem alguma orientação. Então, a nossa igreja, ela fica no bairro Laranjeiras, perto do Bretas do Buritis, na rua Antônio Paiva Catalão, número 235. Todas as quintas-feiras e aos domingos, às 19h30, nós temos os cultos de louvor e adoração, culto da família. Amanhã nós teremos a comemoração também do Dia das Mães. Eu deixo aqui o convite. Você é nosso convidado.
para estar conosco, para ouvir uma palavra, né? Em algum momento, no momento do culto, nas quintas ou nos domingos, né? Eu estarei lá para dar uma palavra, para a gente conversar, para a gente orar junto, tá bom? E eu deixo o convite para todos, serão todos muito bem-vindos. Ok, agora vamos falar aqui com o pastor Rogério, que ele vai também estar deixando suas considerações finais, né? Uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Então, eu quero lembrar aqui de Maria que foi a mãe do Salvador. Ela foi agraciada, mas quando ela leva o menino, ela e José, para o Simeão levanta o menino e diz: uma espada transpassará a tua própria alma. Quer dizer, a aflição de Maria, ela ia ser tomada por aquilo ali, por ser mãe de Salvador. E o que isso nos ensina? Que ser divinamente favorecido não quer dizer que Deus o livrará de todos os problemas. Você vai vai ter problemas na sua vida e vai... Isso não... Enfrentar desafios na educação, desafios, né, e tudo mais, né? Então, nós precisamos de mães que, primeiramente, não desistam dos seus filhos. Mães que consagrem os seus filhos ao Senhor, mães que ensinem a amarem a casa de Deus, mães que sejam agraciadas pelo Salvador, e essas mães possam dizer como Maria: eis aqui, faça conforme a tua vontade. E quero dizer que ainda dá tempo. Se você tem filhos pequenos, desde já oriente seus filhos, fale, converse, leve para a escola bíblica dominical, para os cultos de ensino durante a semana, durante o domingo, à noite. Leve para os cultos de oração também, ensine os seus filhos a orarem. Lá em casa a gente tem uma escala de oração, todas as refeições nós oramos e tem alguém responsável pela oração do dia. Então faça uma escala de oração durante a semana toda, almoço, jantar, pelo menos. Você precisa então, se você passou dessa idade de filhos pequenos, ainda dá tempo. Às vezes a gente fica assim, a pessoa já passou da idade, mas você pode ensinar os seus netos, você pode ensinar as outras pessoas a andarem no caminho do Senhor. Se você não conseguiu fazer isso com seu filho, ainda dá tempo, curve-se em oração, não desistam dos filhos, dos netos, dos amigos, ajudem eles a amarem o Senhor. Isso é importante demais. Então eu quero deixar isso com você, mãe. Se você ainda é uma mãe de uma criança, ensine essa criança. Se é mãe de adolescente, converse, sente com esse adolescente, leve ele para a igreja, ensine. Tem bons livros que vai ajudar você. Tem o melhor livro de todos, que é a Palavra de Deus, que vai orientar. Dentro da Palavra de Deus tem um livro de Provérbios que tem muitas orientações. Então é essa palavra que eu deixo para você nessa tarde. Ainda dá tempo. Você não desista dos seus filhos, ainda dá tempo. Mas busque a direção, né? A direção de Deus, livros. Então existe um caminho. Ok, gente? Pode falar da igreja, pastor? O pessoal onde vai te encontrar, né? Nós estamos aqui na Igreja Cristã Evangélica. A Igreja Cristã Evangélica tem 27 anos aqui em Uberlândia e está situada aqui na Avenida Francisco Ribeiro, esquina com a antiga 55, no bairro Seismundo Pereira. Temos amanhã, às 9 horas da manhã, todo domingo, a Escola Bíblica Dominical. Estudamos agora atualmente sobre o Espírito Santo, uma revista que a gente utiliza. Domingo à noite também nós temos nosso culto às 7h30. E eu quero deixar um convite para todos os ouvintes aqui. No próximo sábado, no dia 18, nós vamos ter um treinamento que a nossa editora, a Editora Cristã Evangélica, oferecerá para aqueles que são professores de escola bíblica, professores de grupos pequenos, de células, ou para você que é mãe também quer saber lidar com o seu filho. Então serão duas turmas, uma turma para você aprender a lidar de 0 a 11 e a outra turma de 12 em diante. São estratégias de ensino que serão oferecidas
no próximo sábado. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp 34 997 66 28 29, ou ligue aqui na rádio e pegue as informações. Ou ir lá na igreja, né, ou na igreja também. Essa informação, né? Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe a todos, especialmente as mães. Ok, gente, eu gostaria aqui de agradecer então a presença, né, da pastora Ellen, que é pedagoga, do pastor Rogério. Assim, acredito que o nosso debate hoje ele foi muito rico no sentido de trazer orientação para os pais. E eu queria mandar então um forte abraço para todas as mamães que estão nos ouvindo. Amanhã é Feliz Dia das Mães, né, que você possa ser muito abençoada pelo Senhor. Queria mandar um abraço especial para minha mamãe, a Marcelina, né, que está nos ouvindo, acompanhando também, porque mãe é assim, né, pastora, fica acompanhando, está escutando de lá. E gostaria de mandar um abraço também para minha vozinha, Idalina, né, assim, que é uma segunda mãe também, uma referência. E eu quero deixar aqui uma mensagem especial para todas as mamães, né, assim, que fica aí como uma reflexão. Então, assim, para que as mamães se sintam abraçadas, se sintam acolhidas, se sintam abençoadas. Querida mãe, tu que nos guardaste em teu ventre aquecido e do mundo fomos protegidos. Tu que nos trouxeste para a vida, o que mais poderíamos querer? Nos deste um cantinho dentro de ti e já crescidos nascemos para te conhecer. Em teus braços fomos acalentados com teu amor e dedicação. Nosso coração por ti todos os dias acariciado. Te conhecer por fora é só uma forma de nos fortalecer para o mundo, mas o que há de mais profundo vem do teu íntimo ser. Ó maravilhosa criatura, nascida do amor divino, que nos ampara a todos os momentos de nosso viver. O que mais poderíamos querer? Rogar com todas as forças que Deus abençoe a todas as mães. E se nem sempre ao nosso lado podemos te ter, até tua lembrança nos faz reviver. Que maravilha! Você nunca estará sozinha, querida mãe. Então, queridas mães, vocês nunca estarão sozinhas, né? Saibam que Deus, Ele concedeu essa missão a vocês, né? E Ele está com vocês nesse caminho, nessa jornada. Basta buscar Ele, basta buscar a direção dEle, e daqui a pouco é isso que nós vamos fazer. Nós vamos buscar a direção do Senhor na palavra, e nós vamos orar e clamar por todas as mamães, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor dê sabedoria, para que você cresça, né, com a sua família e venha ter muitas alegrias no futuro, ok? Daqui a pouco então tem momento da palavra, momento da oração. Fique comigo que nós estamos aqui até às 17 horas. Que Deus abençoe. Daqui a pouco eu aguardo vocês. Vou deixar aqui um louvor para vocês meditarem. Fernanda Brum, tua glória. Daqui a pouco eu volto com a palavra.